paz do Senhor Jesus, meus amados e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Bom, meus queridos, hoje eu quero trazer uma reflexão ao seu coração e gostaria de bater um papo aqui com você. Gostaria que você compreendesse algumas coisas relacionadas ao ego. Sim, o nosso ego. Jesus, em sua palavra, ele diz o seguinte: aquele que não negar a si mesmo não é digno de mim. Aquele que não toma a tua cruz e me segue não é digno de mim. Bom, nós temos duas questões aqui. Aquele que não nega a si mesmo e aquele que não toma a sua cruz e segue a Cristo. O que é, na verdade, o negar a si mesmo e o que é, na verdade, tomar a sua cruz? Eu tenho pensado bastante sobre essa questão porque isso tem mexido bastante comigo nesses últimos dias, com relação a tomar a cruz e negar a si mesmo. E eu tenho pensado bastante sobre essa questão, de coração mesmo, tenho pensado bastante. Eu cheguei à compreensão, ao entendimento que o negar a si mesmo está mais relacionado à questão do ego. Porque os cachorros aqui é uma bênção, irmãos. Eu já gravei um vídeo enorme que eu começo a falar de Deus, eles começam a latir nos vizinhos. E é incrível que eu desligo as câmeras, eu vou lá pro quintal, fica um silêncio. Você não escuta barulho de máquina, você não escuta barulho de cachorro, você não escuta nada, nem grilo canta. Mas tudo bem, vamos lá então. O que tem que ser feito, precisa ser feito. Então, a questão, irmãos, com relação ao ego, percebe-se que o nosso ego, o nosso ego, ele tende a nos levar a situações em nossas vidas que, mesmo nós estando errado, ele vai nos dizer que nós estamos certos. Que mesmo nós quando queremos estar no caminho certo, e se nós estamos errando, ele vai nos dizer que nós estamos certos porque nós estamos fazendo, ou porque nós estamos gostando, ou porque nós no sentido assim, falando de maneira ampla, né? Colocando aqui eu e você na questão, mas só que o detalhe, ele não vai dizer assim nós, né? Vai dizer eu. Não, eu estou certo. Não, o caminho que eu estou seguindo é o caminho correto. O que eu estou fazendo está certo. O que eu penso que é o certo. Eu penso assim, eu penso assado. Enfim, sempre vai ter o eu na frente, nós nos colocamos à frente da situação. E o interessante é que quando nós nos colocamos na frente das questões, nós entramos na frente de tudo, Deus sai. Por quê? Porque ele não quer que nós venhamos dividir a vontade dele entre a nossa vontade. E o que é tão interessante que abre até um precedente aqui para o livre-arbítrio. Por quê? Tem muita gente que não acredita no livre-arbítrio por causa de muitas coisas que acontecem segundo as coisas que acontecem na vida delas ou na vida de outrem. Elas tendem a absorver algum tipo de experiência distorcida que não deixa ela perceber que em tudo o livre-arbítrio está atuante. Mas a questão não é falar aqui do livre-arbítrio, isso aí é para um outro vídeo, mas a gente vai falar sobre essa questão do ego e falar sobre a questão do tomar a sua cruz.
A questão do ego, creio que já está bem compreendido aqui, que o ego é o que toma a frente de tudo. É o eu na frente de tudo. E se eu estou na frente de tudo, se eu sou à frente de tudo, Deus então sai da reta por causa do livre-arbítrio que Ele me deu. Ele nos permite tomar as nossas decisões. E uma vez que tomamos as nossas decisões, estando certo ou estando errado, nós sempre vamos estar certo. É o que o ego vai dizer para nós. Por quê? Se eu falar para mim que eu estou errado, eu estarei certo, porque eu acredito no que eu estou dizendo. Se eu disser para mim que eu estou certo, então eu estou certo, porque eu acredito no que estou dizendo que estou certo. Não sei se você está me compreendendo aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que nós acreditamos tanto em nós, que se nós dissermos que estamos certo ou errado, nós estaremos certo ou errado. Basta nós acreditarmos no que estamos dizendo, que é o que a gente mais faz, a gente acredita no que nós dizemos, estando certo ou estando errado. Às vezes dá uma bugada assim, mas se a gente voltar com atenção, prestar atenção nas palavras, nós vamos chegar ao entendimento do que realmente está sendo dito aqui. Tudo bem? Se você não entender, volta um pouquinho o vídeo, depois você ouve de novo, e aí você vai compreendendo aos poucos. A nossa mente é assim, tem coisas que leva tempo a gente entender. Então, meus amados, o ego, quando ele está à frente da situação, ele tira Deus da posição onde Deus deveria estar, que é à frente de tudo. Como a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí o ego vem e nos faz o quê? Não, eu preciso fazer, não, eu tenho que fazer, não, se eu não fizer nada acontece, não, isso depende de mim, se eu não estiver lá, o treino flui, se eu não fizer, não acontece, se eu, e a gente acaba ficando com esse eu e esquecendo Deus de lado. E aí tudo passa então a partir de nós e não de Deus. Isso é complicado, porque a humildade tem que nos mostrar e nos levar a entender que não sou eu. Por que não sou eu? Porque se primeiro Deus não tivesse me dado vida, eu nem existiria. E se Deus não tivesse me dado força, eu não teria força para fazer nada do que eu faço. Se Deus não tivesse me dado a condição de conquistar o meu alimento, o alimento não chegaria e eu não comeria e eu não viveria e eu não teria força, então eu não faria nada e eu nem sequer existiria. Então, entende aqui que primeiro Deus está à frente de tudo, e quando nós tomamos à frente de tudo, nós negamos Deus, a sua existência, nós negamos tudo que Ele faz por nós, de uma forma ingrata, porque nós passamos a não agradecer. Achei interessante agora que eu até lembrei uma vez, eu estava na empresa onde eu trabalhava, e todos os dias na hora da alimentação eu tenho o hábito de pegar e fechar o olho e agradecer a Deus, sabe? Eu oro mesmo em voz alta, não tenho vergonha, graças a Deus, nunca tive de vergonha de demonstrar a minha fé em Jesus Cristo. E ali eu orando, agradecendo a Deus pelo alimento e tudo e tal. Aí um dia alguém me perguntou, alguém falou assim: ô Agnaldo, você ora todas as vezes quando você vai comer? Aí eu falei: todas as vezes. Porque eu acredito o seguinte, que a pessoa que não agradece o que come, ela não merece nem ter o que comer. Porque se você não é grato ao que Deus te dá, você não merece ter o que você recebe. Essa é a verdade. Se você não agradece o que tem, você não merece ter. É simples assim. Pode parecer duro o que eu estou falando aqui para você, mas é verdade. Tudo na vida nós temos que ser grato. Nós temos que agradecer. Né? Por isso que a palavra de Deus fala assim, em tudo dai graça. Por que em tudo dai graça? Porque nós não damos graças a Deus porque nós não entendemos o que há por trás de certas situações, de certos acontecimentos. Nós não agradecemos a Deus, nós não damos graças a Deus
Porque muitas das vezes nós achamos que, opa, peraí, isso aqui não posso dar graças a Deus, não. Não, podemos sim, porque o Senhor Jesus nos falou: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, seja grato a tudo. Às vezes a pessoa fala assim: não, mas o cara bateu o carro ali, machucou todinho, eu vou dar graças a Deus? Sim, graças a Deus, porque ele ainda está vivo e não morreu. Ah, mas e se ele morreu? Sim, dá graças a Deus, porque se ele morreu, poderia ter matado outras pessoas. Mas não vou falar assim: ah, graças a Deus que foi só ele que morreu. Não, graças a Deus que não morreram mais pessoas. Tá entendendo? Então, ou seja, a gente tem que saber olhar a situação da maneira que ela é. Então, quando nós olhamos para o nosso ego, nós não percebemos as questões. E aí nós não agradecemos. Nós nos tornamos pessoas ingratas porque o nosso ego nos leva a ver dessa forma. Amém? Creio que está bem compreensível que é a questão do ego. Agora vamos falar um pouquinho sobre tomar a tua cruz. Nós sabemos que tomar a cruz tem-se muito a ver com sofrimento. Por quê? Eita! Por quê? Porque o sofrimento é o que a cruz causou em Cristo Jesus. E até mesmo antes da cruz, Jesus já sofreu porque sabia que ia ter que passar por ela. Então nós entendemos que tomar a cruz é tomar o teu sofrimento. E aqui, sabe uma coisa que eu vejo como um sofrimento para todo mundo? Orar, ter vida de oração, é um sofrimento. Por quê? A maioria das pessoas não gosta de orar. A maioria das pessoas prefere abrir o celular e ficar num vídeo ali, uma série, um filme, uma novela, um não sei o que, ver alguma coisa, se envolver com entretenimento do que ir para o quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e falar com Deus. Então é um sofrimento. E tomar a cruz é você entender que você vai matar a sua carne. E matar a sua carne não é fácil, não é algo fácil de se fazer. Por quê? Porque matar a sua carne envolve matar as suas vontades, renunciar ao seu ego, que nós falamos tudo aqui agora, que o ego não quer que você esteja errado, o ego não quer que você abra mão de você, o ego não quer que você deixe de fazer aquilo que você gosta. Então, bonito o galo cantando agora. Ai, ai, não é nem meio-dia o galo tá cantando. Tá bom. Então, o que acontece? O tomar a tua cruz, já fala logo em seguida, toma a tua cruz, negue a si mesmo e toma a tua cruz. Segue. Então, negar a si, renunciar ao seu ego. Tomar a tua cruz é estar disposto a sofrer por Jesus. Exemplo do que eu estou te falando aqui, olha, presta atenção nos discípulos de Jesus. Presta atenção. Uns teve a cabeça decepada porque não quiseram fazer a vontade dos homens, mas fazer a vontade de Deus. Então, ou seja, eles negaram a si mesmo, negaram a viver para esse mundo, mas aceitaram morrer para esse mundo para viver para Cristo, e por isso foram mortos. Uns foram, no caso de Isaías, foi cerrado ao meio de cabeça para baixo com um serrote. André, a gente vê aquela cruz de Santander que tem nas ferrovias, que é uma alusão a ele, porque foi preso ali na forma de um X ali, ele foi escalpelado vivo, ou seja, teve a sua pele ali arrancada, mas não negou a fé. Então, ou seja, e da maioria das vezes a gente vê que tem crente que quebra a unha, não vou mais na igreja, não quero mais orar, não quero mais servir a Jesus, porque eu quebrei a minha unha, e agora?
Ou às vezes a pessoa passa por situações na vida dela que tem problemas e lutas e dificuldade, aí ela fala, por que Deus? Tipo, colocando Deus contra a parede, né? Por que Deus? Como se aquilo ali fosse algo anormal na vida dela, como se aquilo não pudesse acontecer na vida dela porque ela é serva de Deus, então o servo de Deus, não, está errado. Essas coisas tendem a acontecer com nós mesmos. Mas eu já reparei que muitas das vezes coisas que acontecem são causadas pela própria pessoa. Sim. Às vezes ela não anda atrás de problema, mas o problema já está aqui dentro. Aqui dentro. E a pessoa atrai aquilo que ela traz para a vida dela. Porque a palavra de Deus diz que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá ao monte e ele se precipitará no mar. Então eu entendo que esse negócio de mover a montanha, de remover ela do seu lugar, é a fé fazendo as coisas acontecerem. E como você acredita tão veementemente no problema, na situação, na dificuldade, você só olha para aquilo, não estou dizendo o seu caso específico, mas há casos assim. Talvez você mesmo está vivendo isso. E eu digo para você, não olhe para essa situação na sua vida, olhe para o Deus que toma conta de todas as situações. Por quê? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você tem necessidade, como todos nós temos, Deus é quem vai suprir a nossa necessidade. É Jesus quem supre a nossa necessidade. É Jesus quem nos dá quando nós precisamos. Então temos que nos preocupar, como está escrito lá em Mateus capítulo 6, no versículo 25 em diante. No final do versículo você vai ver, basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Então a cada dia nós enfrentamos uma maldade. A cada dia nós temos algo ruim para poder enfrentar e vencer. A cada dia, né? Tem uns que dizem, todo dia eu mato um leão. Pois é, mas tem alguns casos que todo dia um leão come ela. Infelizmente. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero deixar para você hoje é essa reflexão. Pense com carinho, em nome de Jesus, sobre isso. Pense sobre isso e deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.